Dando continuidade ao nosso estudo, né, vamos para o capítulo 4 da etapa 2, que é correspondente à avaliação 5. Né, estava escrito nas estrelas. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre astronomia. Né? Astronomia é a parte da física que vai estudar o universo em geral. Né? As estrelas, os planetas, as galáxias, tudo que engloba o universo, né, é abordado pela ciência chamada astronomia. Muito cuidado para não confundir com a astrologia. A astrologia é mais uma parte de crença. Né? A ciência mesmo baseada em fatos é chamada de astronomia, que é o nosso objeto de estudo nesse capítulo. Tá? Então, vamos começar aqui pelo que está mais próximo da gente, o astro que está mais próximo da gente, que é a Lua. Né? A Lua é o nosso satélite, né? E nós só temos uma Lua, né? A Terra só tem uma Lua. Tem planetas que vai ter mais de 10 luas, como a gente vai ver um pouco mais à frente, né? Mas vamos falar aqui da nossa Lua. A Lua, ela está bem próxima da Terra. Né? A distância da Terra até a Lua é de aproximadamente 384 mil quilômetros. Por isso que a gente vê ela grande, né? Porque ela está próxima. Mas você deve estar estranhando, 384 mil quilômetros é muita coisa. Mas é muita coisa para quem está aqui na Terra, né? A referência daqui da Terra. Mas quando a gente pega distâncias astronômicas, isso aqui é muito perto. Né? Se a gente for pegar aqui a estrela mais próxima da gente, que é o Sol, ele está distante da gente a 150 milhões de quilômetros, né? Para você ter uma comparação. Então a Lua ela está bem próxima, 384 mil quilômetros. E ela é pequena, como eu lhe falei, ela é pequena. O diâmetro, né, dela, de uma ponta a outra, pense assim, é de 3.480 quilômetros. Para você ter ideia, do extremo norte do Brasil ao extremo sul, a distância é maior, que é 4.300 quilômetros. Né? Para você ter ideia, ter noção como a Lua ela é, né, um satélite pequeno. E ela não tem luz própria. Né? O brilho que você vê da Lua é a luz refletida do Sol. Até porque se a Lua tivesse produzido sua própria luz, ela era direto na Lua cheia, né? Que a gente conhece como Lua cheia, a fase onde ela está com toda a sua face iluminada. Então a prova que a Lua não produz sua própria luz é porque ela possui fases, né? E especificamente, né, ela vai possuir 4 fases, que é a Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante, como a gente observa nessa imagem. Ó. A Lua nova é quando a face dela, que está voltada para nós, não recebe luz do Sol. Né? A parte de trás é que está recebendo a luz do Sol. Tem noites que você não observa a Lua. Não é porque ela não está no céu, ela está ali, ela só não está, a face dela não está recebendo a luz do Sol. Aí vai decorrer um tempo, ela vai crescer, onde ela vai ficar dessa forma, ó, com o lado direito iluminado. Ela vai ficar cheia, que é toda a sua face iluminada, e vai minguar, que é para ela depois voltar a retornar para a nova, que fecha o seu ciclo, que é aproximadamente 29 dias, que é o tempo em que a Lua faz um movimento de translação ao redor da Terra, né? Aproximadamente 29 dias. Né? Assim como a Terra, a Lua tem movimento de translação e rotação. Né? Nós sabemos que a Terra ela possui um movimento de translação ao redor do Sol, que é o período que ela leva para dar uma volta completa ao redor do Sol, que é 365 dias e 6 horas, né, especificamente. O dia da Terra é um período de rotação, que é 24 horas, que é quando ela dá uma volta em torno do seu próprio eixo. Então são os dois movimentos que a Terra possui, movimento de translação e movimento de rotação. Tudo bem? Vamos falar de um fenômeno astronômico que é muito bonito de se observar, né, que é o eclipse. Né? A palavra eclipse, para a gente melhor compreender como se dá esse processo, ela tem vários significados, ela vem do grego, mas eu destaquei esse daqui, ó, ela significa sumir. Né? Não literalmente, mas quando você pensa assim, eclipse lunar, sumir, né, entre aspas, a Lua. Eclipse solar, sumir o Sol. Então, quando ocorre o eclipse lunar, é quando a Lua, por algumas horas, ela não vai receber a luz do Sol, devido à Terra estar na frente dela e ela entrar nessa região de sombra. Peguei aqui uma imagem melhor. Ó, aqui a gente tem um eclipse lunar.
Observe, né, o Sol ele é o centro do nosso sistema solar, então ele sempre vai estar nessa posição. Então, quando acontece o eclipse lunar, a configuração é essa. O Sol fica aqui no lado esquerdo, a Terra fica no centro e a Lua fica no lado direito. Como a Terra está na frente do Sol, ela vai projetar uma sombra. E a Lua ela vai entrar na região dessa sombra da Terra. E ela vai fazer o que? Vai ser eclipsada. É por isso que a gente chama eclipse lunar. É quando a Lua ela entra na região de sombra da Terra e é tampada. Né? E a fase da Lua que ocorre isso é sempre na Lua cheia. Né? A ocorrência de eclipse lunar sempre vai ser em fase de Lua cheia. Não esqueçam. O outro eclipse que ocorre é esse aqui, ó, o eclipse solar. Esse é bem mais raro de acontecer, mais difícil, e quando ocorre, só dá para ver em alguns pontos específicos da Terra. Por quê? Porque a Lua é pequena. Diferente do eclipse lunar, a Terra ela é grande o suficiente para projetar uma sombra que tampe a Lua por completo. Mas quando acontece o eclipse solar, que é quando a Lua entra na frente do Sol e tampa ele para a gente, a Lua é pequena e ela não vai, a sombra dela não vai ser grande o suficiente para tampar toda a Terra. Então ela fica desse jeito aqui, ó, como está nessa figura, onde você tem apenas uma região de sombra. Então, ó, nessa situação, quem que vai estar vendo eclipse? Só quem está nessa região da sombra, né? Que é o eclipse total, né? Essa região central, e o eclipse parcial, essa região aqui chamada de penumbra, certo? Então a configuração do eclipse solar é quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, fica bem no meio, ela vai tampar o Sol e vai projetar sua sombra aqui para a Terra. Tá? E a fase da Lua, vamos destacar aqui, ó, que acontece o eclipse solar é sempre na Lua nova. O eclipse lunar sempre na Lua cheia. Em Lua crescente e Lua minguante não vai ter ocorrência de eclipse. E para ver eclipse, a órbita, né, o plano de órbita da Terra com a Lua e com o Sol precisa estar alinhados. Né? Senão todo mês estaria tendo eclipse, porque esse caso não precisasse desse alinhamento. Né? Então, para acontecer eclipse, precisa ter um alinhamento, certo? Vamos lá para frente. Ó. Aqui nessa imagem a gente vê um relógio de sol chamado de gnomo. Né? Ó, memorize esse nome. Era o nome de um relógio solar usado pelos gregos. Né? Eles contavam as horas baseado na projeção que a sombra tinha sobre essa plataforma. Você observa aqui, ó, que a sombra está bem pequena. Provavelmente aqui está perto de meio-dia. Por que meio-dia? Porque meio-dia é a posição em que o Sol ele dá o seu pico máximo, chamado Sol apino. Ele faz um movimento, né, para a gente o Sol ele nasce no oeste e vai se pôr no leste. Conforme ele vai fazendo o seu movimento, né, da hora que ele nasce até a hora dele se pôr, ele atinge um ponto máximo, que é meio-dia. Aí a partir de meio-dia ele vai fazer o movimento de se pôr. Né? Continuando aqui, ó, as estações do ano. Né? As estações do ano ela é causada pela inclinação, né? Ela é causada devido à inclinação que a Terra tem, né? A diferença de estação é causada devido à inclinação que a Terra tem em relação ao Sol. A Terra ela não é perpendicular ao seu plano de órbita, ela tem uma inclinação de aproximadamente 23 graus, né? Ela é assim, ó, desse jeitinho que está nessa imagem. E essa inclinação ela faz com que em determinada época do ano exista uma diferença de estações de um hemisfério para outro. Né? Você sabe que a Terra é dividida em dois hemisférios por essa linha imaginária, a linha do Equador, né? Que é uma linha que corta, divide a Terra em dois hemisférios. Para cima é o hemisfério norte, para baixo é o hemisfério sul. Então, observando essa imagem, ó, você percebe que tem mais raios do Sol incidindo sobre o hemisfério norte, enquanto no hemisfério sul, que é abaixo daqui, ó, da linha do Equador, está recebendo menos raios do Sol. Então, que conclusão que nós tiramos? Onde está recebendo mais raios do Sol está mais quente, logo é verão, enquanto o local que está recebendo menos raios do Sol está mais frio, logo vai ser inverno. Então, perceba essa diferença de estação de um hemisfério para o outro. Quando a Terra vai fazendo seu movimento de translação, após 6 meses,
ela vai estar nessa posição aqui, ó, do lado direito aqui, ó. Ó, você vê que um mês é junho e depois é dezembro. O hemisfério sul, que é da linha do Equador para baixo, ó, recebe mais raios do sol. Se a gente contar aqui nessa imagem, ó, 1, 2, 3, 4 raios de sol que está recebendo, enquanto o hemisfério norte recebe menos. Logo, no hemisfério sul está sendo verão e no hemisfério norte é inverno. Então, quero que você entenda que sempre de um hemisfério para o outro, a extração é o contrário. Se você está no hemisfério norte e viajar para o hemisfério sul, você vai encontrar outra estação, né? Então, lembre-se disso. Vamos falar agora do nosso sistema solar, né? O nosso sistema solar, ele é um dentre milhões e milhões e milhões que existem na nossa galáxia. E a nossa galáxia é uma galáxia que existe entre milhões e milhões de outras galáxias, né? O nosso universo, até onde a gente sabe, é infinito, né? Composta por inúmeras galáxias, inúmeras estrelas e inúmeros planetas, né? Mas vamos se deter aqui a nossa região, né? Que é a Via Láctea, né? Nosso sistema solar. O nosso sistema solar é constituído pelo Sol, que é a nossa estrela, né? O Sol é uma estrela, produz sua própria luz. E ao redor do Sol orbitam 8 astros principais, né? Além de outros asteroides e outros cometas, mas os astros principais aqui são os planetas. Em ordem, o primeiro planeta mais próximo ao Sol é Mercúrio. Depois vem Vênus, a Terra é o terceiro planeta e Marte é o quarto planeta mais próximo do Sol, né? Então, esses 4 primeiros planetas formam o grupo dos planetas rochosos. Planetas rochosos porque praticamente 100% da sua constituição é rocha, né? Daí o nome planetas rochosos. Depois de Marte começa Júpiter, que é o maior planeta, né, do nosso sistema solar. Saturno, Urano e Netuno. Esses 4 últimos formam o grupo dos planetas gasosos. É 100% feito de gás? Não. Eles vão ter um núcleo, de rocha e gelo, mas a maior parte da composição de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno é de gás. Por isso que eles são chamados de planetas gasosos, né? Vamos pegar aqui uma imagem, ó, do nosso sistema solar e observar os planetas. Júpiter, ele é o maior planeta de todos, ó. Ele fica aqui. Saturno é o planeta, né, que é conhecido pelos seus anéis, né? Ele tem uns anéis bem visíveis, né? Deixa eu pegar aqui uma imagem, ó. Né? Aqui é uma imagem de telescópio. Você pegar um telescópio bom e apontar para Saturno, você vai observar ele exatamente desse jeito aqui, ó. É um planeta todo feito de gás e esses anéis que ficam ao redor dele, que é feito de gelo, né? Gelo e poeira estelar, certo? Então, ó, vamos a algumas curiosidades. O planeta mais quente do sistema solar não é Mercúrio, né? Você pode pensar que é por ele estar mais próximo do Sol, mas o mais quente é Vênus. Inclusive, Vênus é o terceiro objeto mais brilhante do nosso céu, né? O primeiro, logicamente, é o Sol, o segundo é a Lua e o terceiro é Vênus. Pode você, às vezes, observar o céu e ver uma estrela bem brilhante, mas não é estrela, ali é um planeta, Vênus, né? É chamada a estrela d'alva, né? A estrela d'alva, se você não sabia, é o planeta Vênus. Ele é o mais quente devido à sua pressão atmosférica ser tão intensa que eleva a temperatura a ponto de superar a temperatura de Mercúrio, que é o planeta mais próximo da Terra, né? A Terra, ó, o terceiro planeta, ela só tem um satélite, né, que é a Lua, ó. Enquanto Saturno tem 18 satélites, tem 18 luas, né? Marte, o quarto planeta, né? Outra curiosidade, para você saber diferenciar o que é estrela e o que é planeta do céu, o planeta, quando você observa o céu e você vê um planeta, você vai ver um objeto com luz constante. Ele não fica mudando de luz, não fica piscando. Ali é um planeta. Agora, se você olha para o céu e vê um pontinho mudando de cor, é uma estrela, né, devido à turbulência atmosférica, quando as estrelas estão muito, muito distantes. Então, quando a luz dela entra na nossa atmosfera, vai causar esse efeito, né, de piscar. Então, essa é a diferença, né, de um planeta e de uma estrela para a gente, aqui observando a olho nu. E aqui a imagem, né, o Júpiter é o maior planeta, né, o Sol,
né, o maior astro do nosso sistema solar. Né, ele é uma estrela relativamente pequena, tem estrelas que é muito, muito maior que o Sol, chega a ser 30, 100 vezes maior. Né, e para a gente finalizar aqui, vamos falar da gravidade. Né? Isaac Newton ele disse que a gravidade era uma força de atração entre corpos, que dependia da massa e da distância entre eles. Né? Quanto maior fosse a massa, maior seria a gravidade, e quanto menor fosse a distância entre os corpos, a força gravitacional entre eles aumentaria. Né? Só depois que Einstein veio e descreveu a gravidade com maior precisão, que seria causada, né? A gravidade é um efeito da curvatura do espaço-tempo, né? Causado por objetos de grande massa. Né? Mas vamos observar essa equação só para a gente notar que a distância ela influencia na ação gravitacional. E isso eu falei para a gente puxar aqui para o assunto das marés. As marés elas são ocasionadas pelo efeito gravitacional, tanto do Sol na Terra, mas principalmente da Lua, né? Porque a Lua está mais próxima da gente. A Lua é um objeto relativamente grande para nós e, como ela está próxima, ela vai exercer uma ação gravitacional maior, fazendo o quê? Puxando a Terra. Isso ocasiona o que a gente chama, né, de marés, né, nos oceanos. E você vai perceber em determinada época do mês que vai existir a maré alta. E a maré alta é causada pela aproximação que a Lua tem na Terra. E as fases da Lua que vai haver essa aproximação é durante a Lua nova e a Lua cheia, que é a época que vai ter as marés altas. Tá? Então aqui nós encerramos o nosso capítulo. Né? Espero que vocês se saiam bem na prova. Deem uma revisada, não esqueçam, né? Sempre revisar e fazer a prova. Boa sorte!